Academia Adérito Areias. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Procuramos ser diferentes. Bem-vindo ao Descomplica, o seu podcast que transforma obstáculos em oportunidades. Lembrando que este é um patrocínio do Grupo Adérito Areias. Eu sou Evandro Maia, diretor executivo da Academia Adérito Areias. E hoje vamos trazer aqui um tema bastante pertinente. Por que razões as empresas angolanas elas morrem nos seus primeiros 3 anos de existência? Será um problema de planeamento? Será um problema de gestão? Ou será uma falta de consultoria e estratégia sólida no mercado? Ou mesmo o nosso contexto empresarial atual? E para descomplicar este assunto, eu estou aqui com um convidado, o Sr. Lino Joaquim, que é chefe do Departamento Provincial do INAPEM em Benguela. Boa tarde, Lino. Boa tarde, Evandro. E estamos presentes para aqui abordarmos aspectos ligados aqui à nossa temática. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E antes de propriamente nós começarmos a entrar no nosso tema e antes do nosso convidado apresentar-se, eu gostaria de frisar e dar uma notícia para todo o nosso público. A Academia Adérito Areias ela firmou neste momento um protocolo de parceria com o INAPEM, onde as duas instituições juntas estarão alinhadas para trazer uma consultoria e formação técnica para todo o tecido empresarial da província de Benguela. Não é mesmo, Lino? Claramente. Pronto, então eu vou deixar agora o Lino apresentar-se. Por favor, Lino, gostaria de se apresentasse ao nosso público. Ok, obrigado mais uma vez. Devo agradecer o convite. Estamos aqui para interagirmos um pouquinho mais sobre aquilo que tem sido a preocupação das MPEs a nível do país, em particular da nossa província, e parabenizar a iniciativa da Academia, que tem estado não só a despertar todos os intervenientes do ecossistema, mas a sociedade em geral, sobre os procedimentos, a forma como se deve disseminar aqui no nosso mercado. Muito bem. Lino, eu gostaria que nos dissesse como é que começou a sua trajetória profissional até chegar ao momento em que está hoje como chefe do Departamento Provincial do INAPEM em Benguela. Como é que foi esse percurso? Bem, é um bom princípio de conversa. Na verdade, é uma das questões que quase uma boa parte, às vezes, questionam amigos, colegas, e aqueles que se calhar não têm tido a oportunidade de conviver comigo. Mas assim, na brincadeira, passa aqui a expressão, no gozo e tudo mais. Pronto, na verdade, foram duas consequências, digo assim. A primeira é em função da área de formação, inicialmente. Eu sou filho da província de Benguela, portanto, tenho os meus ensinos primários cá mesmo. Aqui posso aqui frisar na Alda Lara, no ensino primário, ensino secundário foi na escola 10 de fevereiro, o famoso ciclo novo. Depois fui para o liceu e assim gradualmente, pronto, sou um dos primeiros estudantes do curso de economia aqui na província de Benguela do ensino médio. Oh, que interessante. Nós fundamos o curso de contabilidade e gestão aqui no Instituto Médio Industrial de Benguela, o famoso industrial. Portanto, saímos no primeiro lote, daí eu já comecei, portanto, com 17 anos já comecei a trabalhar na função pública. Passei por um concurso, muito cedo, por acaso. Passei por um concurso público, onde fui selecionado. Na altura, devia ter aí 17 anos e qualquer coisa. Isso no setor da educação. Portanto, quando a lista é publicada, portanto, tínhamos que nos dirigir à secção municipal, na altura, da educação, para receber a nossa guia de marcha. Aí eu fui, e então logo recebi. Os senhores ficaram assim, os colegas na altura, como se fosse alguém assim a manipular. Estamos à espera do senhor Lino. Sim, olharam para mim. E, curiosamente, foi a segunda guia a nível da província de Benguela a ser entregue, a guia de marcha. Então, pronto, aquilo ficaram. O primeiro concurso público a ser realizado naqueles modos.
Olham para mim, todo jovito, pequeno, por aí fora. Pronto, o que se passa? Disse, não, pronto, eu vou. Onde é que o senhor quer trabalhar? Olha, naquela altura, se calhar um dos critérios, salvo aqui uma correção, é ver mais ou menos, não obstante as vagas que existem nas escolas, que é claramente, eu respeito o Ministério fez, é saber mais ou menos onde é que o professor vive, para a distribuição, se calhar, ser mais linear, mais favorável. Eu dizia, não, porque eu vivo aqui no bairro, na zona A, antiga, no bairro da Camada, bem próximo à escola de fevereiro. Bem, curiosamente, um dos senhores disse, está bem, olha, vai, vai mesmo ministrar, ou vai dar aula a menos de 1 quilômetro da sua casa. Eu, naquela altura, disse, não, não posso. Porque já tinha estudantes muito mais velhos que eu, muitos mesmo, que deveriam, temiam um pouquinho, mas depois, como alternativa, fui colocado numa das escolas mais lá em cima, bem juntinho ao aeroporto 17 de setembro. Pronto, aí fui frequentado, fui trabalhando, apresentei-me, tornei-me professor, não só de educação física, como de matemática. Tá. Depois implementa-se a reforma, pronto, aí fui destacando e assumindo cargos de chefia, Isso coordenador, tudo dentro do Ministério da Educação ainda na ainda. educação. Ok. Exato, pronto, resumidamente. Daí assumimos cargos até mais ou menos a proposta de ser diretor administrativo. Pronto, aí sim. Depois de um tempo, pronto, ingressei para o ensino superior. Também foi o primeiro curso noturno do curso de economia aqui na faculdade de economia da Universidade de Catavala-Buila. Portanto, fomos frequentando e terminamos com sucesso. Termino a minha licenciatura em 2011. Uhum. Então, logo terminei, portanto, houve aqui a abertura de um concurso numa instituição que lida com empreendedorismo. Pronto, depois vou explicar um pouquinho a minha trajetória mais particular. Aí sim, candidatei-me. Uhum. Fiz o teste, novamente passei. Para ser também o responsável da província de Benguela, de uma das instituições. Aí, agora fomos para a entrevista novamente, a censura, na altura da assinatura do contrato de trabalho. Ao ler o jornal de Angola, percebo-me que em Luanda, a Faculdade de Agostinho Neto, a Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto, abriu o primeiro curso de mestrado de gestão de empresas. E eu, como sempre, queria mesmo dar sequência. Pronto, eu já fui professor, já tinha meu rendimento e tudo mais, já tinha meus negócios, muito mais jovem, sem responsabilidade. Entendi, então, lançar o desafio. Eu olhei, tudo bem, vou para este desafio de ser responsável, era uma das opções. Vou estudar, tudo bem. Eram duas propostas boas Uhum. ao mesmo tempo. Consultei amigos, meus familiares, tudo mais. Então, eles disseram, não, és tão jovem, se agora com a tua licenciatura, o teu destacamento, sua produção acadêmica já conseguiu isto, eu acho que pela idade que tens, se te dedicares e terminares o seu mestrado, com certeza que com 28 anos você será um mestre. Pois, E o nosso mercado precisava. precisa, eu sugiro. Outros não, é melhor, o projeto está aqui. Pronto, então eu numa noite peguei-me, disse que não, vou estudar. Pronto, fui conversar com os senhores, disseram, não acredito. A proposta que está a ser muito procurada aqui, esse cargo de chefia, você está a dispensar para estudar? Está bem, olhei, sim, não tem problema. Curiosamente, fomos a Luanda, depois também da inscrição, porque estavam a pressionar, deram um tempo para fazer a inscrição, porque também eram apenas 30 vagas a nível do país. Ok. Aí é uma candidatura muito, muito disputada. Portanto, lá também estavam a pressionar. E no mesmo período tinha que decidir, mas decidi lá, fui, apresentei-me e começamos a frequentar. Aí, por acaso, teve muitos professores de destaque aqui a nível. Da província. Não, do Do país. país mesmo. Sim. Professores, quadros senhas do Ministério das Finanças, Ministério da Economia e tudo mais. Então fomos destacando. Felizmente, como gosto de me dedicar, Uhum. então fui me destacando em algumas disciplinas, que nós chamamos de módulo. Aí fomos. Não tardou, depois de 2 meses, um dos professores disse:
sou tratado lá de Cacevela. Pronto, meu nome é Lino Cacevela Joaquim. Doutor Cacevela, pela sua idade, há um anúncio de vagas para candidaturas aqui ao programa, ao PERT. PERT é o programa de reforma, programa do Executivo para a Reforma Tributária, que hoje é a AGT. Ok. Exatamente. Aquilo era um projeto inicialmente que o senhor disse também, olha, seria bom, como jovem, espírito que és, que se candidatasse. Mas eu assim também, a dizer, não, professor, eu agradeço, mas o meu foco aqui ainda é estudar. Uhum. Se eu me dedicar a isto, depois vai atrapalhar. E pronto. Não, mas seria bom, isso não é tão rápido, o teu curso é de 7 meses, intensivamente, mas pronto. Então aí, está bem, como é tentar, mais uns 3 colegas de Luanda, fomos lá Vai tentar. lá resolver em breve. Fizemos a inscrição, fizemos o concurso. Ao mesmo tempo, também, uma semana depois, anúncio no INAPEN, porque a minha instituição de ensino foi na Marginal, e passamos justamente todos os dias, passávamos INAPEN. pelo INAPEN. E lá viu algum Lá anúncio? também, mais um anúncio. Novamente, como é uma coisa que também já me revia, pronto, vi em Benguela, pronto, já estive numa instituição similar a esta. Então também vamos candidatar, então fomos fazendo isto. Candidato Ou mais seja, candidatou-se em 2 instituições ao mesmo tempo? em 4. 4. Em 4. Ok, que interessante. Porque Luanda, por acaso, naquela altura, a informação, os jornais é tempo real. Uhum. E como estávamos aí na Marginal, no Jornal de Angola, então todos aqueles que foram editados conseguia pegar em primeira mão. Ok. Então houve facilidade. Pronto, está bem. Candidatei-me no PERT, candidatei-me no INAPEN, candidatei em outras 2 instituições, pronto, nota aqui em referência. Eram 4. Coincidentemente, Ivandro, às 4 em menos de 10 dias, É aprovado. foi aprovado. Era qual decidir? Outro problema. Outro problema. Qual decidir? Mas aquele que já sabemos qual é, que escolheu, não é? Para estar onde está hoje. Exatamente, porque até os meus parentes, hoje as pessoas que tinha consultado, chamam-me nome na brincadeira porque que não tinha sido enveredado para o PERT. Não é na altura, Uhum. prontos, porque estava mais próximo. Também estava a ser pressionado. E depois era para uma vaga para o consultor do projeto, Projeto. que hoje seríamos, provavelmente, então os colegas agora que tanto brincamos, que hoje são um dos quadros sêniores do Ministério das Finanças. Portanto, foram aqueles que concorreram comigo, hoje estão aí. Então, pronto, Sr. Lino, tem que aparecer, tem que aparecer, tem que aparecer. E foi na altura que também estava a ter exames, aliás, a apresentação dos módulos, porque eu tinha professores brasileiros, estamos com brasileiros, tinham que regressar. Eles ministravam os cursos e regressavam logo. Eu tinha que apresentar isso. Era justamente na semana que eu tinha que me dirigir. Então fui dizendo, não, calma, ligava para pessoas, familiares, por aí fora. De igual modo que passou aqui em Benguela. Uns vai para ali, outro vai para ali, outro vai para aqui, vai para aí, vou para o INAPEN. Mas vi pelo INAPEN. Então foi me atraindo. E naquela altura, como o próprio PERT foi um projeto ainda, não estava tão consolidado. Pois. Provavelmente podia não exatamente. Então, tinha algo mais consolidado. É para o INAPEN. Também. Vou para o INAPEN. E nos outros 2 locais, outras 2 instituições, também estavam a ligar. Mas os senhores, assim mesmo, os outros estão à procura de emprego. Estamos a insistir tanto para si. Mas afinal, o que é que estava em causa? Foram as médias, foram espantosas nesses órgãos que eu obtive. E quando entrou no INAPEM, entrou com que cargo e até a sua extensão hoje? aí, não sabia que seria para Benguela. Mas depois da entrevista, as vagas estavam mesmo para consultor do INAPEM e lá depois houve uma proposta de que, olha, existe também uma vaga para a província do Ambo. Para o responsável, o que eu sou aqui em Benguela, seria para a província do Ambo. Pronto, fiquei. O Ambo, Benguela, é próximo. Ali, com a família, pois, embora na altura não tinha compromisso, mas fica mais fácil descer, subir para o Ambo, comparando com Luanda, Benguela. Pois. Para mim convinha. Mas está bem, lá o chefe chamou, olha, não, ficas aqui em Luanda, porque precisamos de ti aqui. Está bem, não há problema. Porque eu por acaso já me estava a familiarizar com Luanda. Daí, mal começo a trabalhar como técnico, anunciam que, olha, em Benguela também tem uma vaga. Aí, ouro sobre azul. Não tardou.
lá o antigo presidente do Conselho de Administração chamou, disse, olha, que o ministro quer que tu vá mesmo para a tua terra, A Benguela. para Benguela. Faz sentido. Tem uma Exatamente. estrutura já criada, Exatamente. Tu és conhecido e nós queremos alguém, provavelmente, que domina o tenha esse mercado domínio no local. mercado e já vimos, na entrevista, pronto, és a pessoa que achamos ideal para lá estar. Eu fui muito mais novo, isso foi em 2013. Tá bem, vamos. Fui para a Cidade Alta, tomei a posse, fui apresentado, tudo bem, tomei posse. E os instrutivos institucional, pronto, vá para Benguela, vai seguir começar. Cheguei, apresentei-me ao governo e às estruturas locais. E comecei a me familiarizar, obviamente, não obstante aquilo que dominava do ponto de vista científico e tudo mais, mas era necessário entrosar os aspectos funcionais. Aí começamos. Começou por aí. E diga-me Começamos. uma coisa, qual é hoje o papel do INAPEM como instituição de apoio às micro, pequenas e médias empresas? Tá bem, deixa-me só situar aqui um ponto rapidinho, porque vamos entrar aqui, vamos penetrar nos meandros. Na verdade, o INAPEM é um órgão público da Administração Direta do Estado, que recentemente migrou para o Ministério da Indústria e Comércio. Mas durante esse tempo pertencíamos ao Ministério da Economia e Planeamento. Aliás, começamos pelo Ministério só de Economia. Depois fundiu-se Economia e Planeamento, então tornamos pela sigla MINPLAN. Exato, Ministério da Economia e Planeamento, onde trabalhamos durante esse tempo todo. Já há 1 ano e meio, portanto, houve uma extinção desse ministério, então separou-se novamente. Ficou o planeamento e o Ministério da Indústria e Comércio. Então, os institutos, obviamente, migraram para esse ministério. Portanto, ele tem o seu estatuto, que é do decreto presidencial, que atribui todas as competências que o INAPEM deve fazer no âmbito da dinamização da economia nacional. Portanto, o INAPEN, então, tem a vocação, ou a missão principal, de fomentar o empreendedorismo e dinamizar o setor empresarial, isso olhando nas micro, pequenas e médias empresas. Nesse estatuto, ou nessas atribuições, portanto, existem vários domínios que para o INAPEN apoiar as micro, pequenas e médias empresas. Exatamente. Vamos aqui citar. Dentre eles, são 5 eixos fundamentais. Ação de formação e capacitação empresarial, a consultoria e assistência técnica, a inserção ao mercado interno e externo das MPEs, o apoio ao acesso ao financiamento e a monitorização ou acompanhamento das empresas. Esses são os 5 eixos principais. Dentro desse que temos as subclasses, onde, em função das parcerias que a instituição vai criando com os outros órgãos públicos, privados, organizações, seja lá qual for o setor onde pertence, portanto, é onde se encaixa, onde enquadramos também algumas ações para, de facto, tornar um empresariado mais robusto. Mas o eixo central aqui é dinamizar, é promover e dinamizar o empreendedorismo no seio da população. É engraçado que justamente essa parceria que foi firmada entre o INAPEM e a Academia de Editoriais tem justamente esse tipo de visão e objetivo, que é a Exatamente. capacitação do tecido empresarial, ou seja, do capital humano que agora está a atuar no mercado, mas que muitas das vezes não tem conhecimento prático e até científico, e Certo? também a área de consultoria, não é? Vamos Exatamente. justamente trabalhar nesse sentido. E diga-me uma coisa, Lino, na sua visão, diante desses anos que já tem estado a acompanhar vários empresários e empreendedores na província de Benguela, quais são os maiores desafios que encontra diretamente ligados justamente aos empresários? Olha, Quais são as dores deles, de forma mais clara a dizer? são várias, mas gostamos de pegar aqui, vamos citar aqui 3 principais. A primeira é mesmo o conhecimento. Ainda há muita falta de informação. Muita falta de informação. É bem verdade que
estamos a ficar felizes com isto, que um bom número de empreendedores e empresários já vêm à procura de informação, de conhecimentos do setor, capacitação. Já estamos a despertar, por acaso, não só por intermédio do próprio INAPEM, mas de outros órgãos que também formam e capacitam no domínio de gestão ou do empreendedorismo. Porque, pronto, já aqui várias matérias ligadas ao setor empresarial. Mas vemos que já há uma procura, um interesse, tendo em conta... Vocês já não querem fazer as coisas de forma empírica. Empírica, sim. E nesta área, portanto, temos aquela ação também de divulgar bastante ou sensibilizar os aspirantes ao empreendedorismo, os empresários, os empreendedores, a despertarem sobre essa questão. Então, sensibilizamos com workshops, seminários, para despertar até que ponto, tendo em conta a sensibilidade que o mercado hoje tem, a dinâmica em si, o quanto é importante ou quão é importante que as pessoas saibam, tenham mais conhecimento sobre o mundo em si. Então, muitos já estão a perceber e vão atrás, ou vêm atrás desse bem. É aí que, dentro da nossa cartilha, da diversidade de cursos, opções, se não tivermos aquilo que os interessados, os promotores procuram, encaminhamos aos nossos parceiros, direcionamos às outras entidades que provavelmente... O nosso foco aqui é buscar o quê? É buscar caminho ou meio de que quem procura encontra a solução. Encontra a solução junto a vocês. Junto a nós. Sempre com o apoio de alguns parceiros. Exatamente. Ok. Yeah. Vamos entrar agora no nosso momento diferente, ou seja, nós temos aqui um bloco chamado Bate-Bola Descomplica, onde geralmente eu vou lançar algumas perguntas provocativas e o Lino vai dar uma opção, ou opção A ou opção B, dependendo disso. Se quiser justificar de forma muito rápida, ok? Eu vou colocar já a primeira. Ideia ou execução? Ideia. Capital financeiro ou capital humano? Capital humano. Planeamento ou improviso? Planeamento, claramente. Formar-se primeiro ou começar e aprender no caminho? E são quantas opções, desculpe? Formar-se primeiro ou começar e aprender no caminho? Pronto, o guião ali dá essas duas opções, mas eu ainda diria que há uma relatividade nisto. Há uma relatividade. Sim, ok. há uma relatividade. Consultoria ou tentativa em erro? Claramente que é a consultoria. Treinamento empresarial ou experiência prática? Treinamento empresarial. Foco em produto ou foco no cliente? Foco no produto para atrairmos clientes. Perfeito. Benguela, potencial inexplorado ou mercado já saturado? Não diria inexplorado, mas para se explorar um pouquinho mais. Para explorar Ainda há muita coisa há para se muita explorar. coisa. Se Benguela tem muita coisa para se explorar. INAPEM e Academia de Areas, parceria estratégica ou revolução empresarial? Parceria estratégica. Sucesso empresarial, mérito ou anécdota? Método. Método. Muito bem. Realmente, nós já ouvimos várias frases de vários autores que dizem que de nada adianta termos metas, porque se todos tivessem, porque todo mundo que cria metas poderia alcançá-las. É necessário criar métodos, ou seja, pequenos micro hábitos até atingirmos o sucesso. Exatamente. Pronto, vamos entrar agora no outro bloco, que é a nossa parte 2, onde vamos falar algumas causas das mortalidades das empresas, afinal. Não vamos nos focar mais na província de Benguela, porque eu não quero levar fora da sua jurisdição. Sim, ok. Então, ouvimos frequentemente que a boa parte das empresas na província de Benguela e em Angola no geral acabam por encerrar nos primeiros 3 anos de vida. Na sua opinião, quais são, segundo dados, não sei se têm dados dessa natureza, e as observações que o INAPEM vai fazendo, quais são as principais razões disso acontecer? Bem, Evandro, é uma questão bem colocada que também tem sido um dos nossos desafios a nível da instituição. Isto porque há muitas queixas, há muitas lamentações de empreendedores e empresários sobre o encerramento das suas atividades, quer aquelas formalizadas como não formalizadas. Aí
é que vem justificar inicialmente aquela questão aqui anterior, quando eu disse que existe uma relatividade. Uhum. Isto porque alguns começam a empreender por necessidade e outros empreendem, obviamente, por oportunidade. Vamos aqui descodificar esses dois elementos. Portanto, sabemos nós que há muita procura de emprego, está bem claro que uma das nossas tarefas é promover o empreendedorismo para criar o emprego, o autoemprego e de outras. Portanto, então muitos desses aspirantes ou jovens, sobretudo, que enveredam para o mundo do empreendedorismo ou do empresariado, começam suas atividades de forma, digamos assim, básica ou rústica, sem conhecimentos, sem, digamos assim, métodos, sem informações propriamente ditas. É de forma mesmo de subsistirem, não é? Buscar mecanismos de subsistência. Portanto, começam precariamente. Alguns, ao longo do tempo, começam a se enxergar no mercado, vão aprendendo, e nem por isso. Depois, a dada altura, que eles ficam limitados e não conseguem se adaptar ao mercado. E essa imprevisibilidade acaba, às vezes, por, permita aqui a expressão, por engoli-los. E aí está uma das causas do encerramento ou de falência das MPs, por não preparação adequada para tal. Outros, por mais que tenham o domínio de instrumento de gestão de negócio ou de gestão de empresa, acabam por se deparar com outros fatores exógenos, Uhum. que são forças que efetivamente acabam por asfixiá-los. Estes de por si, propositadamente, acabam por encerrar. Dizem, pronto, prefiro eu fechar as minhas portas do que continuar com o meu negócio, porque tem outra situação. Não resiste, exatamente, tem tido essas opções. Portanto, o empreendedorismo por necessidade, por falta de conhecimento ou outros elementos que venham lhe dar sustentabilidade de manter-se no mercado, tem sido uma das principais causas de encerramento. E quando eu disse que estamos a fazer, o INAPEN também tem esse desafio, para além de outros parceiros, e permita aqui que eu diga, também eu sou um consultor de empresa, fora das vestes de titular da instituição. Temos estado a desenvolver uns estudos nesta matéria. E os promotores, os empresários, citam várias. Uma delas é mesmo, digamos, a forte carga tributária. Quando alguns elementos nós também discordamos de um lado e do outro. Pese embora eles alegam que existe uma carga tributária muito forte que acabam por encerrar, mas em contrapartida existe também, pese embora consideram, só para um entendimento que é insuficiente, mas existe no âmbito da Lei 30/11 os benefícios fiscais, que só quem tem a empresa formalizada, faz o seu registro no Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, acaba por gozar desses benefícios. Mas esses benefícios não vêm só para a tributação. Tem outros elementos que acaba por inserir, conforme eu disse na minha apresentação, a um mercado interno chamado acesso, pelas facilidades em participar em eventos, pela facilidade de serviços, pela facilidade no âmbito da contratação pública, porque às vezes não é só, digamos, a carga tributária, não é só a falta de literacia financeira. É mesmo ter uma visão, uma inserção a um mercado para lidar com o público ou outros órgãos que possam ter relações para estabelecer negócios futuros. Então, o INAPEN também tem essa faceta de inseri-los em networks, em encontros que promovem relações de negócios. Portanto, eles também alegam essa carga tributária. Portanto, mas, em contrapartida, por instrumentos públicos, existem também benefícios que acautelam esse pormenor. Este tem sido o nosso exercício, aconselhados para contrapor esta situação. A par disso, o acesso às linhas de financiamento, também que vão apontando. Bem verdade que nós pertencemos ao ecossistema, mas conforme muitos têm percebido ou pensam, o INAPEN não é uma instituição financeira. O INAPEN não atribui financiamento a nenhum empresário. Uhum. Não, muito pelo contrário. Ele dá, ou dentro das relações com vários entes, e sobretudo com as instituições financeiras, quer bancárias como não bancárias,
em função dos produtos e dos serviços ou de linha de financiamento que são divulgados com a taxa bonificadas do Estado, claramente, nós, dentro da tramitação documental ou constituição de dossiês para aceder, ajudamos as empresas a candidatarem-se. E, obviamente, um dos requisitos do checklist imposto é a certificação que o INAPEN atribui. Em função do montante, tem que saber se de facto a empresa é micro, pequena ou média. Exatamente. Aí nós, aí está, quando estiver vinculado ou catalogado ou registrado no INAPEN, é mais fácil conformar o dossiê em função daquela documentação que inicialmente já foi solicitada para obter essa certificação, associar apenas alguns elementos que o banco solicita, nomeadamente estudo de viabilidade, plano de negócio, e se calhar mais um requisito que, olhando para o setor de atividade ou produto que é definido pelo setor que às vezes eles são atribuídos, se são elegíveis ou não, portanto nós também ajudamos as empresas a constituir o processo e submetermos. Existem programas ou projetos que os nossos parceiros dizem na PEN, ajuda a constituir processo para quando criar o dossiê, nos submetam, e existem aqueles programas ou processos que o promotor, de per si que não é obrigado, leva diretamente às instituições para que nós depois, no âmbito daquele protocolo, acompanhamos as instituições para supervisionarmos como é que está sendo tratado a sua documentação. Desde a triagem e caracterização, análise do processo, a negociação com o promotor, se o processo já foi viabilizado ou não, se tem uma suficiência. Caso tenha, nós solicitamos ao banco que nos diga, de modo que nós podemos apoiar, ajudar o empresário a remover aqueles constrangimentos. Portanto, há processos que às vezes vencem não na mão do promotor, mas sim dentro da instituição. E depois, quando sai de uma fase para outra, o documento que tem a validade, por exemplo, de 60 ou 90 dias, acaba por vencer na instituição. E eles acabam por dizer, não, para darmos sequência tem que trazer a tramitação atualizada. E o promotor claramente tem que recorrer ao mesmo, a outro, quando já tinha. Então, esses constrangimentos no ecossistema, nós temos, digamos assim, a autonomia de moderar, apoiar, de modo que o mesmo tenha acesso com facilidade do mesmo e seja tramitado. Permita-me dizer ao público que é justamente essa finalidade que levou a Academia de Editoriais a criar uma parceria com a INAPEM. É justamente para dar esse auxílio, justamente na estruturação, na organização das pequenas, das micro, pequenas e médias empresas. Nós constituímos uma bolsa de consultores e formadores, na qual vão dar apoio total a todo o tecido empresarial da província de Benguela. Então, fique atento às novidades da Academia, que serão lançadas muito em breve. E falando agora justamente do nosso protocolo aqui de parceria, diga-me uma coisa, justamente esse protocolo que foi criado entre a Academia de Editoriais e o INAPEM, que já entra em vigor, que impacto o Lino acredita que esta parceria pode ou trará para o desenvolvimento empresarial na província de Benguela? É na melhoria, não só de prestação de serviço das micro, pequenas e médias empresas, mas no domínio do desenvolvimento do próprio empresariado. Como? Sabemos que a nossa parceria tem cláusulas, tem elementos em comum e tem outros que a Academia, portanto, tem como valência para, digamos assim, fortalecer o próprio tecido empresarial. Entretanto, olhando para a nossa carteira de atividades para tornarmos um empresariado mais robusto, portanto, podemos e vamos trazer mecanismo de gestão, sobretudo de negócio, prospecção do mercado e criar parcerias também estratégicas das próprias empresas que já são conceituadas como aquelas que poderão, ao longo do tempo, crescer, trazer valência de modo que aumentem a sua faturação, o seu crescimento, a sua produtividade. Um dos elementos é o quê? É a elaboração de estudo de viabilidade técnico-econômica e financeira ou elaboração de plano de negócio. Eu, nas minhas intervenções, dentro da técnica que nós dominamos,
temos dito, maior parte, e isto sim, tem sido também o nosso desafio, maior parte das empresas ou empresários procuram só esse serviço quando Tem problemas. não só problema, quando ouve-se que existe uma linha de financiamento Ah, disponibilizada pelo banco tal, por aí fora. Quando não é bem assim. Esse instrumento que é muito importante é um guião que leva o empresário a verificar realmente todas as fases de execução da sua atividade para saber se de facto aquilo que tinha sido previsto está sendo bem executado. Aí está a correlação de uma das questões muito estratégicas que consta aí no vosso guião, quando respondeu o planeamento. Quem não faz a planificação é mais propenso, é propenso a cometer erros fatais no âmbito da sua gestão. E o planeamento faz parte do estudo de viabilidade ou plano de negócio. É antevisão, é aquilo que se executa. Então, queria dizer com isso, o plano de negócio não é só para solicitar o crédito. É um instrumento também que acaba por conduzir o próprio empresário sobre a execução de todas as fases, para no final de para si fazer a avaliação se o que havia se planificado é obviamente o que está a ser executado. e hoje mais do que nunca sabemos que a banca ela só financia empresas organizadas, né? Organizadas. E justamente nós entramos justamente como auxiliares nesse sentido, para ajudar a Exatamente. organizar toda a estrutura da empresa em si, desde o qualificador ocupacional, estudo de viabilidade, estrutura organizacional e por aí vai. E é muito importante, que é um lema que eu carrego sempre: sozinho até vamos rápido, mas juntos vamos longe. Vamos longe. E justamente essa nossa parceria é justamente para que a gente tenha empresários e empreendedores da província de Bengala junto a nós e a gente consiga trazer aqui um novo olhar econômico para a província, visto que é uma província que está em extinção, dada agora ao corredor do Lubito, não é? Pronto. Diga-me, Lino, de que forma a consultoria empresarial conjunta entre as nossas duas instituições poderá ajudar a reduzir justamente essa taxa de mortalidade? Embora já tenha dito de forma um pouco abrangente, mas eu gostaria de tentar ser um pouquinho mais específico. Como é que nós vamos, para o público perceber, como é que nós iremos atuar justamente para tentar reduzir essa taxa de mortalidade que vem a acontecer de forma gradual na província? Um dos aspectos fundamentais, Evandro, é mesmo a capacitação. Começo por aí. É muito importante. Isto não só daquilo que é a visão geral do empresário, do empreendedor, mas como também na qualificação de toda a equipa em si sobre os procedimentos administrativos. Seja lá qual for o domínio de formação e capacitação que a empresa deve procurar, desde que seja para qualificar um conjunto de pessoas que fazem parte do processo de gestão da vossa empresa, é sempre ideal. E a academia, daquilo que nós vimos na cartilha, por isso que aceitamos fortemente a nossa parceria, tem também essa componente que é muito importante. Nenhum empreendedor, nenhuma empresa cresce e desenvolve se efetivamente estiver desprovido da ferramenta forte de gestão. E isto busca-se por intermédio de vários entes. E uma delas, passa aqui a expressão, temos outros parceiros, mas também está a academia que pode ajudar. Outro elemento é mesmo na assistência técnica, que é um aspecto também muito fundamental. É bem verdade que ao desenvolvermos qualquer atividade empresarial, existe sempre alguma escapatória, há sempre que o gestor, o CEO da empresa, ou então a quem ele adjudicou a responsabilidade para conduzir, não domina tudo. Não domina tudo. Então acaba por falir ou falhar em algum aspecto técnico. E se não buscarmos forças a terceiros, Consultoria externa, sim. consultoria externa também podemos. A consultoria externa não é tão caro conforme também muitos dizem. Exatamente, é importante se quebrar um pouquinho esse paradigma. Exato. Não é tão caro, mas é claro, são investimentos, são despesas que deve-se ter. Porque depois acaba por se ter um rendimento muito bom sobre isto. Quando se obtém, se adquire conhecimentos apropriados sobre determinada matéria, que lhe vem permitir ter uma visão de remover constrangimento do mercado em si, acabamos por ter uma notoriedade muito, muito boa. Então, Evandro, relativamente a esse ponto, eu digo que a assistência técnica também é importante. E quem passa essa assistência são os terceiros, são empresas que estão vocacionadas para tal. Buscar forças externas para poder dar esse suporte. Exatamente. Para um encaminhamento, para uma orientação, para uma sugestão,
e para uma reorientação sobre determinadas matérias. Perfeito. Exato. Chegou o nosso quadro agora do complica ou descomplica. Lina, eu vou lançar algumas frases que geralmente vão aí reverberando pelo nosso dia a dia, o nosso mercado. E eu gostaria de que você dissesse se complica, significa que é algo que seja mito ou inverdade, e descomplica é algo que você concorda, ok? Porque o nosso objetivo aqui é descomplicar as situações. Pronto. Certo. Vamos aqui à primeira frase. Empreender é para quem não quer ter chefe. Complica. Complica, é mito. Ok. Com um bom produto, o sucesso é garantido. É verdade. Então descomplica. É descomplica. Ok. O problema das empresas angolanas é apenas o acesso ao crédito. Descomplica. Concorda? Não, não concordo. É o contrário, né? Complica então. É complica. Complica Tá bem. é mito. É mito. Ok. É mito. Ok. Plano de negócio é perda de tempo. É mito. Complica. Ok. Formar-se em gestão é dispensável para quem tem talento empreendedor. Também é mito. Complica. Perfeito. O mercado angolano é pequeno demais para grandes ideias. O mercado angolano É grande demais, é pequeno demais para grandes ideias. descomplica. Concorda? Aí. Acha que o va- nosso va- mercado é pequeno para grandes ideias? Não, vamos aí. Prontos. Ivan, deixa-me aqui, se permitir, aqui fazer um comentário. Olhamos para. A economia faz parte das ciências sociais. Uhum. No entanto, nem tudo é absoluto ou linear. Há aqui relatividade. Portanto, neste domínio, aqui a abordagem que nós podemos dizer que sim, como não, depende da relativização. Ok. É bem verdade que a visão, às vezes, de alguém olhar para que o mercado de Angola é tão grande, começo por aí, é tão grande que acaba por nos asfixiar. É verdade para alguns, como para outros, Então, não. depende da visão, do Depende ponto da de vista visão. de cada um. Exatamente. Depende da forma como ele se enxerga no mercado. E também acontece o contrário. Então, essa é uma ideia que eu não queria responder absolutamente, porque das várias sensibilidades que nós temos estado com esse segmento, aferimos essa situação. Então, não queria arriscar, porque alguns podem dizer que sim, outros não, mas pronto, a ciência também permite esta abertura. Uhum. Depende da forma como Enxergamos o mercado. o mercado, exatamente. Porque até quem enxerga inicialmente, que aparenta enxergar bem, mas depois não dá sequência, tendo em conta aqueles pressupostos que nós aprendemos aqui. Então, aqui uma relatividade neste processo. Essa é a questão que eu queria aqui. Perfeito. Vamos falar um pouquinho então aqui de algumas soluções que podem talvez ajudar o nosso público. Obviamente, nós não temos tanto tempo. Temos quantos minutos? 10 minutos? Já. O Tá tempo passa. Mas vamos lá tentar aqui ser um bocadinho pragmáticos. Na sua opinião, quais serão as principais áreas de atuação justamente dessa nossa consultoria, tanto em parceria do INAPEM com a Academia de Editoria? Gestão financeira, planeamento estratégico, marketing, cultura organizacional ou todas essas dimensões de forma integrada? Todas elas fazem parte. Fazem parte. Estava aqui a dizer rapidinho que a componente de formação e capacitação é muito abrangente. Eu posso me formar agora, tenho dificuldade em compreender as minhas finanças, mas um outro empreendedor às vezes tem problema em divulgar matérias ligadas ao marketing, ok? Uhum. Levar a informação do seu produto ou serviço para o consumidor. Então, há necessidade, às vezes, dele pautar por uma formação, capacitação no domínio do marketing. E há outro que, às vezes, o seu deve ser a gestão de pessoas, que é um setor muito importante para que, efetivamente, a cultura organizacional se evidencie. Exatamente. Sabemos que existe uma relação muito forte entre as pessoas e a cultura organizacional. Então, se nós não capacitarmos aqueles técnicos, aqueles que fazem acontecer a empresa, teremos essa dificuldade. E outros domínios, a literacia financeira já citei, questão de tesouraria, temos a própria inserção, adaptação ao mundo da tecnologia, é necessário que nós incorporemos também. Hoje há muita venda
a nível de várias plataformas e tudo mais. E o fator tecnológico hoje é É é imprescindível. imprescindível. Nós temos hoje na nossa cartilha empreendedores ligados à tecnologia de informação muito fortes, que estão a conseguir fazer negócio. E outros acabam por criar essa relação. Exatamente. Portanto, então vemos que essa parceria vai ser muito útil com essa panóplia aqui permita aqui, de opções para fazer desenvolver o empresário. Não de que seja todos em simultâneos, não. Depende da necessidade ou da fragilidade que cada empreendedor ou empresário tenha para estar constituído. Perfeito. E Yeah. deixe-me aqui sublinhar uma frase que você disse, que é justamente quando nós falamos de cultura organizacional, estamos a falar das pessoas. São as pessoas que Exatamente. criam os hábitos, né? São as pessoas que Exatamente. criam os costumes dentro das Costumes. organizações e esses hábitos, esses costumes é que se tornam a cultura Toda a organizacional. cultura Então, organizacional. se nós temos pessoas mal preparadas, acabamos por ter uma cultura organizacional desfasada ou tóxica. E quando temos pessoas comprometidas com o negócio, comprometidas com a organização da empresa, capacitadas o suficiente, vamos ter, consequentemente, também uma cultura mais atrativa, posso assim dizer, não é? Exato. Um outro reforço, se permitir, rapidinho mais uma vez, Evandro, pronto, essa parceria também vai se incidir aonde? Não só que a academia faz parte agora, atualmente, da bolsa de consultores do INAPEN, porque temos uma bolsa muito vasta de empresas conceituadas, a academia também vai fazer parte, como também faz parte do nosso protocolo o acompanhamento ou o treinamento que se faz após, portanto, essas ações. É importante porque não queremos só que depois de uma ação de formação, não é? Ele é tirado para o mercado, vai por ali, por aí fora. É preciso a supervisão. Saber realmente se após essa sessão teve um indicador muito favorável, que é o que se espera, e como é que tem estado a corresponder depois de um dado período, em função daquilo que foi o aprendizado relativamente às ações de formação, por exemplo, com as suas práticas. Temos que correlacionar. Exatamente. Será que houve uma mudança, houve, digamos assim, alguma progressão ou uma regressão relativamente àquilo que... Para também medirmos até que ponto os nossos conteúdos programáticos, aquilo que se ministra, tem surtido efeito ou está enquadrado Tem que ter um impacto o real impacto real na vida do empresário, do empresário, do empreendedor. empreendedor. É muito Concordo importante plenamente. para termos esse elemento. Ok. Para também adaptarmos, não é? E vermos até que ponto. Perfeito. Olha, já estamos bem na reta final. E Lino, a fim justamente de encerrarmos o nosso episódio de hoje, o que é que o INAPEM espera alcançar com parcerias como esta, que Sim. nós temos, não é? E que ligam o setor público e justamente também o setor formativo privado? E que conselho você daria aos empresários, aos jovens empreendedores que estão a criar agora a sua primeira empresa? Sim, aí vou ser muito claro. O que nós esperamos dessa parceria é que tornemos, ou que se torne, os empresários que já estamos a registrar muito bem, mas que sejam cada vez mais robustos. Que a classe empresarial no seu todo, deduzimos aqui, repito, os emergentes ao empreendedorismo, aqueles que procuram, os empreendedores já conceituados e os empresários também, se tornem cada vez mais fortes. Porque a nossa missão não é registrar, não é aquele ciclo de nasceu, cresceu, desenvolveu. Não. É quem nasce, quem cria a sua empresa, prospere até a eternidade. Então, essa parceria, claramente, é mesmo para fortalecer a nossa classe, para que Benguela se torne também cada vez mais produtiva e contribua, de facto, para a economia da nossa província. Em todos os domínios, em todos os setores de atividade econômica, desde o prestador de serviço, o comerciante, o agricultor, o inserido no ramo das pescas, e todos os setores, a indústria, microindústrias e tudo mais. E para os empresários, eu apelo, olhando para aquilo que tem sido o escopo da nossa província, que continuem a buscar ferramentas de desenvolvimento, inicialmente, de nós próprios, nesse caso dos empresários, e procurem ter relações mais próximas entre si. O empresariado tem que procurar estar mais unido, porque nós também, para além de outros serviços no geral, podem estabelecer negócio entre si. E se não houver essa ligação interna e forte, então podemos não ter aquilo que se espera. Mas, a par disso, o que é que se apela mais ainda?
é na autenticidade de cada um de nós. Se eu, como empreendedor, eu, como empresário, não for verdadeiro com o meu parceiro, isto posso criar uma barreira forte de crescermos juntos. O Evandro disse muito bem há pouco, juntos somos mais fortes. Mas temos que ser mais verdadeiros. Sabemos que quem está no mercado claramente procura parceiros. Quem é o parceiro? Pode ser o meu cliente, como pode ser o meu fornecedor. Exatamente. Eu recebo e distribuo. E se nesse ciclo alguém não for não cumprir com o outro, claramente que depois compromete um negócio que amanhã pode sofrer uma ruptura. E nós não queremos isso. Então a censura que faço aqui é efetivamente que haja uma entrega, que cada um seja verdadeiro, seja comprometido e que tenha uma identidade. Isso é uma das chaves muito fortes. Porque também há muita ruptura de relações empresariais devido ao incumprimento de muitos empresários nesse segmento. Depois o quê? É aquilo que se chama, há uma vedação de negócio, porque o outro não consegue vender para o outro, eu não consigo prestar serviço ao Evandro, porque o Evandro não me dá espaço. Por que o Evandro não dá espaço? Não dá espaço porque, supostamente, as negociações que vamos fazendo tu não tens cumprido. E isso corta. É um dos males também que aconselho aos empresários para cortar. Então vamos ser verdadeiramente unânimes e comunicarmos mais. Temos uma interação mais forte. E a interação passa por isto. Perfeito. Lino, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade em atender o nosso pedido. E chegamos praticamente ao fim de mais um episódio de Descomplica. E é importante percebermos, fazer aqui uma recapitulação, que, na verdade, as empresas, nós aprendemos que as empresas hoje elas não morrem por falta de oportunidade, mas por falta de estrutura, capacitação, acompanhamento e organização. E isso, justamente o INAPEM e a Academia de Editoria são de mãos dadas para trazer isso ao setor empresarial da província de Benguela. Mais uma vez, ficamos por aqui e acreditamos que vocês estarão conosco no próximo episódio. Até já! Academia Adérito Areias. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Procuramos ser diferentes.